Olá, bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina. Eu sou o Rafik. E hoje estamos aqui com o Gonçalo. Olá a todos. Bem-vindo, Gonçalo. E vamos falar de um tema que é muito sensível e muito querido a muita gente que nos acompanha, não é? Sim, sim. Que está relacionado com carreira, mais propriamente com a fase de procurar emprego, fazer as entrevistas de emprego. Vamos falar aqui um bocadinho sobre como é que podemos otimizar esse processo, como é que podemos ser mais... sermos vencedores nesse processo. Exatamente. O objetivo é trazermos aqui um tema que é como te destacares numa entrevista de emprego. Não é? Ou seja, vamos partilhar aqui alguma estratégia, alguma visão, e por isso trouxemos aqui o Gonçalo. O Gonçalo é um amigo, é uma pessoa especialista em contratação, é recrutador, não sei se é assim que se pode chamar, mas recrutador em várias empresas relevantes. Ele vai partilhar aqui um bocadinho da história dele, mas que tem esse know-how e essa experiência acima de tudo naquilo que é o preparar alguém para as entrevistas, porque também está do outro lado e também ajuda pessoas a estarem também na melhor forma possível. Antes de irmos aqui ao assunto e a apresentar-te, temos que dar aqui os recados para casa, não é? Isto agora vai para o YouTube, portanto, se estás no YouTube, aquilo que deves fazer, claramente, é carregar aqui no botão de gosto, subscreveres o canal, ativar as notificações para poderes, sempre que surgirem novos episódios ou outros vídeos aqui no canal, tu também poderes receber uma notificação e seres o primeiro a ser notificado e veres em primeira mão, não é? Depois as outras. Depois as outras é, para além do YouTube, temos o velhinho de Spotify, não é? Exatamente. Onde sempre tivemos o podcast, que é a classificar com 5 estrelas, o podcast, não é o episódio, atenção, podcast, é o podcast. 5 estrelas porque não existe outra hipótese. O que mais? Seguir? Não sei se tem que seguir. Segue-se no podcast, no Spotify e dá para fazer lá uns comentáriozinhos, não é? Sim, agora já é possível tu deixares lá a tua opinião sobre o episódio. Portanto, diz-nos o que é que achaste. Nós depois também, se for uma opinião má, nós passamos ao Gonçalo. Ou apagamos. Não, exatamente, ou apagamos, já não publicamos. Portanto, não tenhas problemas em fazê-lo. Se fizeres na mesma não passa. Estou a brincar. Mas para além disso, já sabes, partilhar com amigos, com a família, mandares para as pessoas que tu gostas para trazer este tipo de temas à sua vida e que certamente vão acrescentar muito valor. Por isso falo e eles vão agradecer por isso. Entretanto, o podcast é patrocinado pela GoParity. A GoParity é uma plataforma de investimento de impacto. E o que é isto de investimento de impacto? É basicamente tu poderes pegar no teu dinheiro e através da plataforma da GoParity poderes financiar projetos de empresas que visam melhorar o mundo e visam trazer aquilo que é a visão do mundo sustentável. Então existem vários projetos, desde a instalação de painéis solares a todo um outro nível de projetos que tu vais querer certamente ajudar e em troca recebes um juro associado ao teu investimento. Para poderes fazer o teu primeiro investimento vais ter aqui 5 euros gratuitos, clicando aqui no link em baixo vais ter aqui um link na descrição, ou então utilizando o cupom RICOCASAL5 para poderes fazer o teu primeiro investimento e resgatar os 5 euros e avançares aí no teu mundo como investidor, não é? É isto. Sim. Está feito. Então vá, Gonçalo, olha, bem-vindo, obrigado por teres aceito aqui este convite, um convite assim acima da hora, íamos almoçar os dois e eu pensei, bora, vamos gravar aqui uma conversa com o Gonçalo, portanto, bem-vindo, e apresenta-te, diz quem é que é o Gonçalo, fala aí um bocadinho da tua origem e depois vamos navegar aí nessa conversa. Ok, olha, antes de mais também muito obrigado aqui pelo convite, Rafik e Catarina, porque já sigo o vosso podcast há muito tempo, então é um prazer estar aqui convosco e partilhar um pouco sobre mim e ajudar o vosso público também, porque eu acho que isto de carreira tem muito a ver com investimento, que é um investimento na nossa vida, na nossa pessoa, no nosso eu profissional, e portanto é excelente estar aqui convosco hoje para partilhar um pouco do que eu sei e para termos aqui uma discussão interessante. Gostava que isto não fosse só eu, mas uma discussão entre nós de como é que as pessoas podem fazer melhores entrevistas, terem melhores carreiras e no fundo atingirem a liberdade financeira mais cedo na sua vida, que eu acho que em regra geral é tudo isso que nós também procuramos.
Sobre mim, muito rapidamente, eu costumo fazer isto muitas vezes, portanto, se for muito rápido ou pouco ou muito detalhista, digam-me, porque não preparei isto em casa, mas eu sou Gonçalo Sequeira, tenho 30 anos, já trabalho há quase 10 anos na área de recrutamento e seleção. Comecei em consultoria, como muito boa gente, como tu, Rafik, também, e depois mudei para cliente final, estive numa startup chamada Fidzai, que hoje em dia é unicórnio. Depois passei para o grupo da Mercedes-Benz, aí foi a minha grande experiência, fui a segunda pessoa a entrar nessa empresa, que era um hub tecnológico, e passado 4 anos, quando saí, éramos 200 pessoas, estava a gerir uma equipa entre Portugal e a Alemanha, e cheguei a abrir um hub em Singapura, portanto foi algo que me deu exatamente muita exposição, muita experiência, e tive a liderar uma equipa de talent acquisition de uma empresa que é conhecida por muita gente e que muita gente tem um carro de. Depois disso, fartei-me um bocadinho dos alemães, senti que precisava de uma coisa diferente na minha vida e fui viver para Amsterdão durante 1 ano e pouco. Tive em 2 empresas, uma muito grande com 2.000 pessoas, outra mais pequena com 100. Percebi que não era bom em empresas muito grandes porque tinha muito mais jogo político, tinha que influenciar muito mais gente e senti que aí não era a minha praia, e por isso é que voltei a mudar para empresas mais pequenas. Mas depois, passado de estar 8 meses nessa empresa mais pequena, apesar de ter bastantes oportunidades e bastante impacto, senti que faltava algo e que não estava a aprender e que estava estagnado. E em agosto do ano passado decidi abrir a minha empresa, a Hire, e neste momento nós fazemos recrutamento tecnológico para várias empresas. Essas empresas muitas vezes são tecnológicas, outras vezes não são, e além disto, isto é a nossa business unit principal, que é recrutamento para empresas. Temos outra business unit que é mais B2C, ou seja, ajudamos pessoas que estão à procura de emprego a estarem melhor preparadas para o mercado de trabalho, onde vamos não só às entrevistas, mas também ajudamos a rever o CV no LinkedIn, mas sobretudo ajudamos numa parte que as pessoas normalmente não pensam, que é criarem a sua estratégia a nível de carreira, a nível de emprego, e a terem, digamos, exatamente uma estratégia para a sua procura de emprego. E normalmente as pessoas estão muito preocupadas em tenho que fazer o currículo, tenho que fazer o LinkedIn, tenho que me preparar para a entrevista. E isso tudo é importante, mas não é tão importante como pensares um bocado o que é que tu queres, onde é que queres estar, com que tipo de pessoas, em que tipo de indústria, e se fizeres esse trabalho de casa antes, depois vai ser muito mais fácil fazeres o LinkedIn, fazer o CV e ir às entrevistas. E, portanto, isto é uma segunda business unit que nós temos mais ou menos desde março, onde apoiamos profissionais a encontrarem melhores empregos, e neste momento somos 5 pessoas, mais 2 freelancers, a trabalhar na Hire, e estou super feliz porque fazemos isto tudo remotamente, portanto, de vez em quando estou em Portugal, às vezes estou em Amsterdão, outras vezes estou noutro país qualquer, e portanto as viagens é algo que eu também gosto muito e tem-me dado muito a nível de vida, a nível de amigos, a nível profissional também. Além disso, gosto imenso de correr, gosto imenso de coaching também, que foi assim que conheci o Rafik, e gosto imenso de falar com pessoas, como já deve ter dado para reparar. Boa, excelente. Tu falaste de várias coisas que eu gostava de tocar, e vamos tocar. Antes disso, eu gostava um bocado de ir um bocadinho mais atrás, no sentido de quando é que nós nos conhecemos, não é? Porque eu acho que isso tem muito a ver também com o processo de recrutamento e com o processo de como tu te destacares numa entrevista de emprego. Porque nós conhecemos numa certificação de coaching. Nós dois, acho que até foi ali no meio da pandemia, foi em 2021, se não me engano. Dezembro de 2020. 2020 já? Ou 2021. Acho que foi 2021. É capaz, agora estou a confundir. E nós fizemos a certificação do Jorge Coutinho, e conhecemos e demos muito bem, e foi daí que surgiu a amizade. Mas eu acredito que naquele ambiente, de busca de desenvolvimento pessoal, de busca de crescimento, é um ponto de partida para que eu possa, se calhar, desenvolver algumas características para que eu possa ser um bom profissional, ou pelo menos destacar-me efetivamente como profissional naquilo que é o processo de recrutamento. E pegando até nisto, fazia-te aqui uma pergunta que é: quais é que tu consideras são as principais características que permitem que uma pessoa se destaque num processo de recrutamento? Ou seja, quando tu vais recrutar uma pessoa, antes ainda quase de analisar se tem o fit ou não, quais são as características que tu vais em busca, não é? Boa. Eu acho que é uma excelente pergunta, mas isto depois cai muito nos mitos de career coaching e coisas etc, porque não há, digamos, uma característica default que dê para toda a gente. Ou seja, quando eu às vezes dou conselhos e faço vídeos e dou recomendações,
eu estou a pensar se calhar em 80% das pessoas, mas depois há 20% das pessoas que é um bocadinho esquecida por toda uma dica generalista, não é? É um bocadinho como vocês aconselharem para a liberdade financeira, mas depende se a pessoa tem 20, se tem 30, se tem 50 anos. E aqui é exatamente a mesma coisa, depende da tua idade, depende da tua profissão, depende do que é que tu queres ser e de onde é que queres estar, e depende também do teu background. Portanto, há imensas variáveis, e eu estar a dizer uma coisa específica pode ser muito injusto para muita gente que está em casa. Bom. Mas há uma coisa que eu acho que é quase transversal, se calhar há uma ou duas áreas onde isto é pouco relevante, mas acho que para toda a gente que tem ambição na vida e quer fazer mais, esta característica é essencial, que é a curiosidade. Boa. É que se nós formos curiosos para querer saber mais sobre a pessoa, querer saber mais sobre a empresa, eu acho que a curiosidade faz quase 50% do trabalho numa entrevista de emprego. Perfeito. Porque se tu estudares antes o que é a empresa, com quem é que vais falar, o que é que tu precisas de saber, vais te sentir muito mais preparado. E do outro lado, a maior parte dos empregadores quer pessoas curiosas, quer pessoas que façam mais, quer pessoas que lhe digam, olha, constrói isto em vermelho e tu metes um vermelho degradê. Estás a perceber que acrescentes ali um bocadinho de valor ao que estás a fazer. E a curiosidade eu acho que ajuda muito nisso. Agora, a curiosidade para ti pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Ok. Mas eu acho que é isto de queremos descobrir mais, queremos fazer diferente e não ter medo de arriscar. E, portanto, a única característica que eu vejo muito que pode ser quase universal é a curiosidade. A segunda, eu acho que é a empatia, porque está um bocadinho também transversal à maior parte dos trabalhos, porque a maior parte dos trabalhos trabalhas em equipa, tens de trabalhar para um objetivo que é maior do que tu e, portanto, se fores empático e conseguires perceber os outros, eu acho que isso te ajuda imenso a seres bem sucedido, não só em entrevistas, mas também no teu futuro profissional. Portanto, diria estas duas, mas com a ressalva de que o mundo é grande, existem muitas variáveis e que isto pode não se adequar 100% ao teu caso, mas eu acho que estas duas características são duas características que quase todos os empregadores procuram. Ou pelo menos dizem que procuram. Ok. Porque depois há ambientes onde dizem que tens que ser inovador, mas não te dão a oportunidade de criar. Há ambientes onde dizem que podes arriscar, mas depois, caso a coisa corra mal, és prejudicado. E há ambientes que é exatamente o oposto. E por isso é o que eu digo, que cá toda a gente diz que procura isto, porque eu nunca vi ninguém a dizer que procura maus profissionais. Exatamente. Ou profissionais average. Nunca vi. Se conhecerem alguém, digam-me, que eu tenho muito gosto em falar com eles. Mas eu agora, por exemplo, defini uma coisa para a Hire, agora fugindo aqui um bocadinho da pergunta, que é, eu não vou procurar A-players. Ok. Que é o Google e as grandes empresas querem todos A-players, e nós dizemos, quando estamos no início das empresas, temos de ter A-players. Só que os A-players são muito caros, têm exigências muito altas, têm ambições também muito altas, e eu prefiro contratar, eu fiz um post sobre isso, por isso é que tenho estas palavras, M-players. Ok. São pessoas motivadas. Okay? Ok. Porque pessoas motivadas vão-me conseguir ajudar mais, porque vão ter essa curiosidade que eu estava a falar anteriormente. E portanto prefiro contratar uma pessoa que se calhar ainda não faz aquilo tudo, mas tem vontade de fazer e tem vontade de descobrir, tem vontade de fazer mais, e depois tenho alguns exemplos sobre isto se quiserem, mas eu acho muito mais importante a pessoa estar motivada no início de uma empresa do que a pessoa saber tudo. Porque é mais difícil motivá-la do que lhe ensinar as competências técnicas. Ou seja, deixa só ver se eu percebi. É preferível contratar, ou seja, assim, em vez de contratar um Cristiano Ronaldo, é preferível contratar um jovem talento como é que é agora o novo? António. Não. António Silva. António Silva, é isso? Que podemos moldar um bocadinho à imagem daquilo que a empresa quer, é isso? O que eu acho que tens de contratar é o Ronaldo quando estava no Sporting. Exatamente. Pronto, é Estás a isso. É perceber? um jovem talento. E Sim. não agora quando estava no Manchester para sair para as Arábias. Estás a Sim, perceber? certo. É muito mais a fase da pessoa. Porque depois o Ronaldo, lá está, já tem o seu estatuto, já tem a sua skill, é muito mais difícil atraí-lo e Claro. a exigência dele está lá em cima. Sim, claro. E portanto é apanhar os Ronaldos antes de eles serem Ronaldos. Mas isso tem uma questão que é. Ok, ele está numa fase da vida diferente, obviamente. Mas há pessoas que querem mudar de carreira ou querem mudar de trabalho com 40 anos e já têm todo um background para trás, não é? Como é que a mudança de empresa para essas pessoas pode ser mais desafiante? Porque já têm vícios, já têm todo um conhecimento que adquiriram, ou é possível de facto haver essa adaptação à nova empresa? Também depende um bocadinho da personalidade da pessoa, não é? Sim. São pessoas mais flexíveis, são pessoas mais adaptáveis à empresa, não é? E que não têm tanta arrogância, não é? Não tem uma postura tão arrogante, não é? Se calhar é um bocadinho por aí.
Vai ser desafiante de certeza para a pessoa e para qualquer organização integrar um profissional de 40, 50, 60 anos que seja mais velho e que esteja numa transição de carreira, ou seja, vamos imaginar que está em marketing e quer mudar para programação, que é um caso muito, muito comum, ok? Estou a dar aqui um exemplo, mas há N. E eu ajudo muitos profissionais assim. E eu digo sempre, isto vai ser muito difícil. Okay? As pessoas podem tirar o cavalinho da chuva, digamos assim, que vai ser uma mudança fácil. Mesmo um profissional, vamos imaginar, com 45 anos, que queira mudar de empresa e queira ficar na mesma área, dependendo do seu nível de expertise e da sua carreira, vai ser difícil na mesma. Muitas vezes as pessoas, digamos, mais velhas vêm-me pedir ajuda e dizem, Gonçalo, isto vai ser difícil? Eu digo, vai ser muito difícil, porque o mercado paga mais barato a empresas mais jovens, assumem que pessoas mais jovens têm mais energia e mais motivação, Certo. e portanto tudo o que tu tens de fazer é contrariar isto. Exatamente. E estás numa fase da tua vida onde é muito mais difícil fazeres uma mudança. Certo. Ok? Portanto, pensa lá muito bem se queres isto. E às vezes os clientes, quando vêm ter comigo e nós vendemos um programa, digamos, de Career Advisor a eles, exatamente onde ajudamos nesta transformação, o facto de estarem, digamos, a fazer commit a um programa é um passo, mas eu digo-lhes logo, nós vamos fazer 20, 30% do trabalho. 70%, 80% és tu. Porque quem vai estar nas entrevistas és tu, quem se vai candidatar és tu, não vou ser eu. Nós vamos dar aqui um suporte, vamos dar o trampolim, mas quem tem que saltar é a pessoa. Boa. Isto é uma mudança de mindset, como nós falávamos muito no coaching, e é preciso trazer ferramentas de coaching e a pessoa está disponível mentalmente. E depois ainda existe outro fator, que é, por mais que a pessoa seja boa, por mais que a pessoa consiga mudar o mindset, ainda tem uma grande parte que não controla, que é o que o mercado de trabalho pensa sobre ela. Certo. Okay? E aqui consegue influenciar, mas não consegue mudar radicalmente. Portanto, também depende muito da área. Estava a falar aqui do exemplo de programação, porque é uma das áreas mais fáceis onde existe tanta procura de programadores e de pessoal de software engineering que as empresas estão dispostas a ser mais flexíveis. Se uma pessoa quiser mudar, por exemplo, de programação para marketing aos 40 anos, já vai ser muito mais complicado, porque existem 1000 miúdos, digamos assim, que saíram agora do IAD ou da outra universidade, que estão cheios de garra para fazer coisas de marketing. E também existem estas 1000 pessoas em programação. Só que precisamos de 2000 pessoas para a parte de programação e, portanto, esta reconversão de carreira nas áreas tecnológicas é mais simples, não é muito mais, é mais simples e é mais fácil os empregadores aceitarem. Mas depois existe este lado assim de haver ainda muitas empresas que não querem apostar em pessoal mais velho, não só pelo mindset deles, mas também pelo custo que eles acarretam, porque nunca vão pagar 1000 euros a uma pessoa com 40 anos. Sim. É? E nós sentimos muito isso nos nossos ex-colegas da consultora que foram ficando e que de repente é-lhes muito difícil sair porque recebem um salário já muito alto, também não estão dispostos a reduzir assim tanto, não é? Normal. Já têm muito conhecimento e portanto o fit é preciso... Lá está, eu acredito sempre que existe um fit, ou seja, acredito sempre que existe um trabalho para essa pessoa, mas é mais lento, não é? É mais difícil de encontrar, não é tão imediato, não é? Eu acho que é essa a questão, temos que procurar mais. É muito mais complicado, porque imagina que vamos falar de um consultor numa consultora Big Four e que já está lá há 10 anos. O tipo de oportunidades que essa pessoa vai querer, e vamos imaginar que a pessoa quer se manter na mesma área, digamos assim, ou na mesma indústria, até pode querer mudar para cliente final, mas pronto, vamos imaginar que ele tem 10 anos de experiência e quer dar, digamos, o passo em frente para outra empresa. Mas semelhante. Pode ser consultora ou mesmo cliente final. Vamos só imaginar que a pessoa não vai fazer uma transformação de carreira, vai se manter na mesma área. O número de oportunidades que existe, digamos, para um team leader ou para um manager é muito menor do que para um individual contributor, para uma pessoa, para um consultor ou para um auditor, analista, ou para um analista. Ou seja, a base, digamos, da pirâmide das empresas, existe muito mais procura, porque lá está, mais uma vez, precisam de 1000 programadores e só precisam de um head de programadores. Claro, óbvio, sim, Ou seja, tu tens muito menos oportunidades no mercado e tens muito mais concorrência, porque há os managers todos da tua organização que podem concorrer àquela organização e depois há as outras 3 Big Four, digamos assim, que também têm pessoas na mesma situação do que tu, mas só há ali 2, 3, 4, 5 oportunidades. Sim. E portanto, tens de destacar de alguma maneira e muitas vezes, se fizeres o teu percurso numa consultora, tens 1001 pessoas com percurso parecido ao teu. Eu acho que me destaco de certa forma no meu percurso porque consegui ir sempre mudando, sendo minimamente consistente nas empresas, mas tendo um ritmo de mudança relativamente rápido face
algumas pessoas. Depois há pessoas que mudam muito mais rápido e isso também não fica tão bem no currículo e às vezes não te dá tantas competências como tu precisas, porque só ficaste 6 meses a 1 ano numa empresa, nunca vês a fase má da empresa. Sim. Isso é super importante. Naquele momento de namoro, não é? E portanto nunca passas ali pelos desafios depois da empresa. Sim. E os outros empregadores também não valorizam porque dizem, esta pessoa quando o barco estiver a afundar vai ser o primeiro a saltar. Enquanto se conseguiste manter 2, 3, 4, 5 anos numa empresa que seja, digamos, mais desafiante, vais ver fases diferentes no negócio, vais ver crises, não vais ver crises, ou seja, estás ali nas boas marés e nas más marés. E eu acho importante todos nós passarmos por uma má maré para ver o que é, porque Exato. é muito mais desafiante, é muito mais complicado, às vezes não há dinheiro, outras vezes há pessoas a ser despedidas, outras vezes há pessoas a sair, e é importante nós como profissionais, lá está com 10, 15 anos, passarmos por isso. Por isso é que há muitas empresas que valorizam profissionais que estejam 10 anos numa empresa, só que depois, como não viram mais nada, não conseguem competir, digamos assim, com outros profissionais que já viram 2 ou 3 realidades. Certo. Okay. Bom, eu estava aqui a ouvir e tirei 2, 3 insights que eu creio que são relevantes também partilhar e destacar acima de tudo, porque nós falámos aqui das características e falámos aqui de algumas coisas que eu creio que toda a gente deveria pelo menos procurar ter. A primeira delas, a curiosidade, não é? E depois a motivação, porque a curiosidade é o que vai fazer com que tu destaques, com que tu efetivamente sejas diferente dos outros, não é? Porque aquela capacidade de tu fazeres mais do que te é pedido, aquela capacidade de tu fazeres perguntas e não teres aquela vergonha de eu não vou perguntar, vou ficar aqui no meu cantinho. E isso muda completamente o jogo. E nós olhamos para por exemplo, entram 30 analistas numa consultora ou numa empresa e aqueles que fazem mais perguntas são aqueles que destacam mais. E são esses que são os mais curiosos. E depois a questão da motivação, porque é a motivação que te vai manter na consistência de continuar a ser curioso e ao mesmo tempo às vezes levares pancada e continuares na mesma a seguir. E depois acho que o mais relevante que tu partilhaste aqui foi a capacidade de influenciar. E o que é a capacidade de influenciar? É eu entender que não é só o que eu sou, é o que os outros acham que eu sou. Porque o que os outros acham que eu sou importa. Não podemos ser românticos ao ponto de dizer o seguinte, que é só interessa aquilo que eu sou, eu sei o que é que eu sou. Não funciona assim. A pessoa do outro lado, o empregador, o teu colega de trabalho, quem está à tua volta, o ambiente, a sociedade tem que ter uma percepção positiva de ti. Independentemente de tu teres 20, 30, 40 ou 50 anos, porque são estes 3 fatores que te vão permitir efetivamente fazer essa transição e essa mudança, ou então pelo menos criares aqui um plano de carreira ou de crescimento naquilo que é a tua vida financeira. Eu achei interessante destacar estes 3 pontos, porque eu quando olho para a minha carreira, quando tento ver pessoas que eu conheço que tiveram sucesso e pessoas que não tiveram sucesso, falharam pelo menos um deles. Okay? Nós conhecemos pessoas que são extremamente competentes, mas esqueceram-se do pilar da influência. Esqueceram-se do pilar de que a pessoa que está do outro lado tem que efetivamente percepcionar que tu és bom. Não basta seres bom. Há aquela pessoa que, eu sou extremamente incrível, mas depois à primeira dificuldade perde a motivação e salta fora. E depois há aquela pessoa que não consegue tirar ali muito valor adicional em relação àquilo que é a sua construção da carreira. Então eu acho interessante pegar, e se calhar até quem estiver em casa a ver ou a ouvir, tentar perceber dentro destes 3 pilares de que forma é que se situa e se calhar estão aí as oportunidades dessa pessoa avançar ou não na sua carreira. E pegando nessa parte, agora eu entendi isto, eu cheguei ao pé de vocês e pedi para fazer aqui um plano estratégico. Não é? No que é que consiste esse plano estratégico? Deixa-me só dar assim um último toque no que disseste, que eu tenho muito uma coisa que costumo dizer que aprendi também em consultoria, que há o ser e o parecer, que é exatamente isso que estás a dizer, e as pessoas vão sempre pensar alguma coisa de ti. Depois, se é bom, se é mau, se é positivo, se é negativo, depende, parte em ti, também depende da parte dos outros. Mas essa influência, eu acho que é vital, digamos assim, para cresceres na tua carreira, para as pessoas se lembrarem de ti. E só quero deixar aqui claro é que as pessoas vão ter sempre uma opinião. Exatamente. Okay? Portanto, só depende de ti transformar a opinião em ser boa, porque vai haver sempre uma opinião, portanto vais ter que sempre lidar com ela. É um bocadinho como o personal branding, vai haver sempre um personal branding que nós temos, nem que seja ele não existir. Exatamente. Okay? E portanto a forma como nós nos expomos aos outros eu acho que é super interessante.
E agora estavas-me a perguntar como é que traduzimos Estratégia. isto num plano estratégico. Mais uma vez, isto é muito difícil dizer sem saber um caso específico da pessoa, sem perceber a fase onde a pessoa está. Mas uma coisa muito simples que Deixa-me dar-te mais pormenor então, que é, imagina, eu tenho 30 anos, eu comecei a trabalhar aos 22 e entrei aqui naquela fase em que começo a pensar o que é que eu quero fazer para o resto da vida. Estou na dúvida, já não estou feliz, já não estou a conseguir contribuir, eu só consigo pensar na liberdade financeira e abandonar este emprego porque eu nem sei bem o que é que eu gosto de fazer. Mas sei que não é isto. O que é que eu posso fazer? Ok, a forma mais fácil de toda a gente começar é escrever o que é que não gostam de fazer. E escrever mesmo, ou no Excel, no computador, ou mesmo numa folha de papel para visualizarem aquilo e para verem a dor, para sentirem o que é que não gostam. E podem escrever tudo o que não gostam no trabalho atual e podem escrever também tudo o que não querem, digamos, no mundo fora daquele trabalho. Ok? E aqui eliminam 70%, 60% do que existe a nível de procura de emprego. Depois, obviamente que o mais fácil é escrever o que é que gostamos, mas muitas vezes nós temos dificuldades em fazer isto e escrevermos o que é que nós somos bons. Muitas pessoas também têm dificuldades a escreverem sobre o que é que elas são boas. Portanto, são dois, digamos, medos, receios, crenças, que é super normal toda a gente ter. Saber o que é que gostamos e saber o que é que somos bons a fazer. E, portanto, como estávamos a falar anteriormente, se não conseguimos chegar nós à conclusão, e mesmo que nós consigamos chegar à conclusão, o que devemos fazer é falar com os outros. Falar com os outros também não pode ser qualquer pessoa. Isto dando aqui um exemplo pessoal, eu sempre que estava a pensar em mudar de emprego, perguntava à minha mãe, estou a pensar em mudar de emprego. E ela dizia assim, filho, vais mudar outra vez, não é melhor ficares. Tens um salário Mas tão bom. Isso é o histórico dos pais, Exato, não é a é? história dos meus pais, trabalham há 20 anos a mesma coisa. Pais, sim. De muitos- tudo não, mas é muitos muito pais, comum na sim. idade dos nossos pais ver-se o emprego para a vida porque a instabilidade era muito maior na altura. Portanto, Sim. ter um emprego para a vida era uma coisa incrível. Portanto, eu tomei sempre uma decisão diferente ao que a minha mãe me disse. E pá, e a terceira ou quarta vez eu comecei a perceber, bem, se calhar não faz sentido perguntar isto à minha mãe. Faz muito mais sentido informar a minha mãe. Eu disse à minha mãe, Exatamente. eu vou viver para Amsterdão. E ela, como assim? Não, eu vou viver, já decidi, vou neste dia. Não perguntei, porque senti que a opinião dela não acrescentava valor nenhum naquela decisão. Boa. Ok? Isto é muito frio dizer de uma mãe, mas é uma verdade que eu aprendi a mudar de 3 ou 4 sítios, sempre que lhe perguntava a resposta era a mesma. E é simplesmente porque o mundo dela é muito diferente do meu mundo. E é isto que as pessoas têm que fazer quando estão aqui neste processo, digamos, de construção, pensarem um bocado naquele amigo que está à nossa frente, digamos assim, ou que a nível de sucesso nós inspiramos ser. Ou alguém, uma chefia anterior que nós nos dávamos muito bem. Ou seja, alguém que consiga acrescentar valor na nossa decisão e não ser alguém que tenha um percurso muito parecido ou que de alguma maneira tenha um percurso muito ao lado. Mas deixa-me só fazer Força. aqui um contraponto. Eu acredito que é importante ter opiniões também negativas, ou seja, em vez de perguntarmos só a uma pessoa, perguntarmos, por exemplo, a 2 ou 3 com experiências completamente diferentes que nos apresentem riscos que nós nem sequer pensámos. Pá, pode ser um travão, pode ser, se calhar, vai-nos fazer ficar onde estamos e não avançar, e isso pode ser um problema. Mas acho que é importante recebermos a informação mais completa possível para chegarmos a uma decisão. Sim. Eu percebo o que tu dizes, mas eu também acho que não podemos sempre procurar a pessoa que nos vai dar a resposta que nós queremos, vá. Sim, mas eu concordo contigo porque o que eu ia acrescentar é não perguntar só a uma pessoa. Ok. Ter exatamente perspectivas diferentes. Agora, vamos imaginar que estamos nos tais 30 anos e nós somos um manager, vamos meter outra vez nas Big Four só para meter no tema. E depois temos um amigo que vamos imaginar, não querendo ofender ninguém, que é gerente no Pingo Doce. Okay? Que é uma posição relevante para a sociedade, também é manager, mas vai ter uma perspectiva de carreira completamente diferente da tua. Ok? Não quer dizer que não fales com essa pessoa e não perguntes se confias muito nela e se sentires que ela te pode acrescentar valor. Tens é que balançar as opiniões. Claro. Ok? Porque é importante, como estavas a dizer, temos perspectivas diferentes e às vezes temos perspectivas que não concordamos, que não estão certas, mas validam que as outras concordamos e que estão certas. Exato. Ok? Simplesmente por uma exclusão de partes às vezes. E isto é um bocadinho o trabalho de início que uma pessoa tem que fazer para pensar no que é que quer. Depois de perceber o que é que gosta e o que é bom a fazer, pode começar a definir que tipo de job titles que tipo de títulos profissionais é que respondem àquela categoria de coisas, o que é que me faz feliz no trabalho, que tipo de desafio é que eu quero ter, que tipo de trabalho é que quer ter, e escrever exatamente o que é que a pessoa quer no trabalho e o que é que não quer.
Isso é um exercício que fazemos muito nas nossas sessões Career Advisor, diz-me o que é que tu não queres. Não quero uma chefia que faça micromanagement, boa. Não quero trabalhar 5 dias no escritório, boa. Isso tem que estar escrito. Okay? Depois, quando fomos ao mercado de trabalho, aparece uma oportunidade muito fixe que paga 100 mil euros ao ano, mas tens que ir todos os dias ao escritório. E tu vais balançar se não tiveres isso escrito. Se tiveres isso escrito, eu tenho que ter flexibilidade de trabalhar em casa 2 dias por semana, 5 dias, o que seja. Por mais que o trabalho pague 1 milhão de euros, não é? Depois pode haver um balançar de tu abdicares disso, mas se calhar aquilo é tão importante para ti que o dinheiro que te vai trazer não te vai compensar isso e passado 6 meses vais estar no mesmo problema. Porque isso é um bocado, as pessoas não definindo bem o que é que querem de início, vão para a coisa que parece brilhante, que parece giro, depois daqui a 6 meses estão a falar connosco novamente e normalmente é aí que compram o nosso programa, porque as pessoas veem, tem que ter realmente um planeamento e esse planeamento tem que ficar bem detalhado. Há sempre coisas que são flexíveis, não é? Se calhar se fores 2 vezes por semana ao escritório ou 3, não é assim tão diferente. Mas se calhar se tiveres uma chefia que não tem experiência na tua área e tu queres evoluir enquanto profissional, isso é quase obrigatório, teres uma chefia que te inspire e que te motive. Mas isso depois depende muito do que é que a pessoa quer e do que é que a pessoa ambiciona. Sim. Olha, desculpa interromper-te. De facto, eu nunca tinha pensado nisso assim, mas faz todo o sentido. Porque depois, lá está, a parte de preparar a entrevista, etc., procurar trabalho, é importante. Mas, de facto, se nós não percebemos exatamente aquilo que nós queremos, é o que tu dizes, daqui a 6 meses vamos voltar. Portanto, olha, não sabia sequer que vocês faziam isso, mas, de facto, esse planeamento faz todo sentido. Sim. É quase, imagina, é ter um mapa que me vai guiar naquilo que é o meu processo de decisão, não é? E eu achei interessante essa questão do, por exemplo, voltar atrás a questão do procurar opiniões contrárias. E eu acho que é extremamente importante ao procurar opiniões contrárias. Aquilo que eu acredito mais e cada vez mais, e de ouvir também pessoas que estão nessa jornada de busca de mentores e tudo mais, nomeadamente, por exemplo, o Vita, que esteve aqui connosco, que ele é investidor imobiliário, e eu fui a um evento em que ele era um dos oradores e ele dizia o seguinte: eu não vou pedir conselhos sobre casas à minha mãe. Porquê? Porque a minha mãe não percebe de casas. A minha mãe comprou uma casa na vida, portanto a opinião dela, para mim que eu compro não sei quantas casas, vai ser sempre uma opinião limitada. Então eu vou procurar uma opinião de um mentor, de alguém que já comprou mais casas que eu, porque essa pessoa não me vai dizer só aquilo que eu quero, vai dizer efetivamente aquilo que eu também não devo fazer, ou aquilo que eu fiz mal. Não é? E isso é importante, mas de uma forma com muito mais autoridade, porque eu estou muito mais predisposto a ouvir aquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa está num espaço que eu acredito que quero estar e que eu ambiciono estar, e aquilo que essa pessoa me disser eu vou apontar. A pessoa, fizeste uma porcaria de negócio naquilo, porquê que eu fiz? O que é que aconteceu? O que é que tu terias feito diferente? Eu escrevo. Vai-me custar um bocadinho porque eu vou chegar lá tipo meio galo, tipo género, eu fiz um grande negócio, não sei o quê, chegou o mentor e diz assim, isso foi uma porcaria. Tipo, e eu faturei 100 mil euros. 100 mil euros? Então, porquê que não faturaste 1 milhão? Exato. E tu ficas tipo, Então eu acho que o verdadeiro mentor tem essa capacidade de responder não só as coisas que nós queremos ouvir, mas também meter o dedo na ferida quando é preciso meter o dedo na ferida. E eu acho que esse processo de recrutamento também implica isso, porque quando nós estamos à procura de trabalho, geralmente aquilo que nós fazemos é, eu estou farto de estar aqui, então eu vou à procura de uma outra coisa. O que é que tu queres? Não sei, eu só quero fugir daqui. Eu só quero sair daqui, não é? E vamos, e de repente, saímos de um espaço para o outro que não é o espaço que nós queremos estar. Simplesmente fugimos de um. E isso decorre muito da falta desse mapa, desse quase dizer assim, eu gosto disto, eu não gosto disto, eu procuro isto, eu não quero... Isto é efetivamente inadmissível para mim. Então ter essa estrutura é extremamente importante. Eu estou-me a lembrar até de uma fase da minha vida em que eu estava à procura de trabalho. Eu nem sabia que nome de trabalho é que eu devia procurar, porque para já não sabia bem o que é que queria. Exato. E depois, lá está, como eu nem sequer nunca estive assim tão por dentro do mercado de trabalho, eu não sabia que nome é que devia procurar no LinkedIn. Sim. Era ridículo. As pessoas diziam, procura coisas no LinkedIn. Eu não sei como é que eu vou procurar. Sim. Só para fechar a reflexão, que é com uma dica prática, que é, às vezes,
nós pensamos, agora eu tenho que perguntar a quem. Às vezes é só abrir o WhatsApp, principalmente naquela questão do o que é que eu sou bom. As pessoas têm aquele síndrome sempre de eu não sou bom em nada, eu não... Então façam uma coisa que é, peguem no telemóvel, escolham um conjunto de pessoas que vocês respeitam, mesmo que já não falem há muito tempo. Exato. Mandem uma mensagem a dizer assim, olha, estou aqui a fazer um exercício de reflexão, um processo aqui de mudança e precisava da tua sincera opinião. Podes-me dizer, por favor, 5 coisas que tu acreditas que eu seja bom e 5 coisas que tu acreditas que eu tenha que melhorar. Eu tenho a certeza absoluta que se tu escolheres as pessoas certas, essa pessoa vai-te responder na hora sem te perguntar sequer o que é que estás a fazer. Porque eu já fiz isso. Houve uma vez, estávamos num evento de desenvolvimento pessoal e eu mandei mensagem e as pessoas responderam-me. Na hora, nem me perguntaram, tipo, estás tonto, Não, responderam, sem coisa. E aí tu vês que evidentemente estás a falar com as pessoas certas. Então fica aqui uma dica prática para também irem em busca disso, em busca de perceberem eventualmente as coisas em que são bons. Sim. Só tocando aí nesse ponto, isto é uma coisa que custa muito fazer, não é? Porque parece que estamos a pedir um favor ou que estamos a meter-nos em julgamento. Exatamente. Mas depois há uma coisa que toda a gente adora, pelo menos eu gosto muito, que é dar a nossa opinião. Exatamente. Toda a gente, se eu te pedir a tua ajuda, tu vais-me ajudar amanhã porque tu gostas de dar a tua opinião. Acho que isto é quase... O ser humano não ajuda os outros por ser altruísta. É isso. Eu acredito muito que o ser humano ajuda os outros por ser egoísta. Exatamente. E nós temos que puxar pelo egoísmo dos outros, ok? Principalmente quando estão na nossa rede de contactos. Isto é uma coisa que custa muito às pessoas fazerem, mas não custa quase nada ao outro lado de dar. Exatamente. Okay? E se conseguimos quebrar a crença de que estamos a pedir alguma coisa ou que nos estamos a meter em xeque, é muito mais fácil fazermos este tipo de exercício e ter mais autoconhecimento. Só que o autoconhecimento é perigoso, não é? Não é perigoso, é scary, é assustador. Sim. E portanto temos que nos colocar na zona de desconforto para conseguir estar mais confortáveis no futuro. Boa. Então já temos aqui o mapa, já temos aqui o plano estratégico e agora vou para o campo de batalha. Vou para onde? Vou para o SAP Emprego, vou para o LinkedIn, vou bater à porta. Como é que eu faço para chegar aí ao empregador que eu decidi que seria o empregador ideal? Falas com ele? Diretamente. Não diretamente, depois lá está. Varia mais uma vez do tipo de empresa que estás à procura, do tipo de carga, etc. Há 2 formas muito gerais de arranjares emprego. É candidatar-te nos portais de emprego, seja os SHAPs, seja os LinkedIns da vida. Depois, os portais de emprego também tens que pensar que é, se tu és um executivo, não te vais estar a candidatar no Net Empregos, porque não vai haver empregos para ti, vais ao LinkedIn ou outro tipo de coisas. Só que isto é o que toda a gente faz. Ok. E não estou a dizer para as pessoas não fazerem, mas isto é uma hipótese. Não sobressai. Deves enviar candidaturas, mas só enviares candidaturas, a possibilidade de teres o emprego que tu realmente queres, com condições que tu realmente queres, é mais baixa porque estás a competir com o mundo. Deixa-me só perguntar aqui uma coisa. O que é enviar candidaturas? É o quê? Enviar o currículo? Enviar uma carta de apresentação? É o quê? Normalmente enviar uma candidatura é concorreres a um emprego que está online. Normalmente, no mínimo, tens que enviar o currículo. Ok, mas são empregos que já estão disponíveis online e eu candidato-me a esse emprego. Exatamente. Não é eu de livre e espontânea vontade... Sei lá, tenho o Banco BPI no LinkedIn, não vou contratar o Banco BPI no LinkedIn, não vou. Isso é o que eu vou falar a seguir. Que é, tu tens a parte das candidaturas espontâneas, que na minha opinião não resultam. Pelo menos eu já tive em empresas onde tínhamos candidaturas espontâneas, de vez em quando olhávamos para lá, não me lembro de ter contactado ninguém diretamente de candidaturas espontâneas, a não ser estágios. Olhavam para lá quando os outros já não, tipo, simplesmente, já esgotei tudo o resto. É quando estás desesperado. Exatamente, deixa-me lá ir ver. Agora não é que eu vou buscar esta pessoa, deixa-me lá ver nesta inbox que tem uma pessoa que enviou o CV há 2 anos e que agora já nem está à procura. Exatamente. Portanto, a possibilidade daquilo estar ali ouro é muito reduzida. Agora, uma estratégia que nós treinamos clientes para e que eu já consegui emprego mais ou menos desta via, porque depois tens 2 coisas, que é referências, que é o mais, digamos, o mais impactante, o que resulta melhor, é eu falar com o Rafik, quero ir para a empresa onde tu estás, referencia-me para essa empresa, porque já sabes que eu trabalho relativamente bem, ou somos amigos e estou na minha rede de contactos. Normalmente as empresas contratam através desta via, ou seja, referenciação, entre 20 a 30 e tal % das pessoas que contratam num ano. Ok? Isto, características, estou a fazer contas um bocadinho merceeiro, mas é mais ou menos estes números que me deparei. Ok? Depois os outros 30%, 40% contactam através de sourcing. Ou seja, eu como recrutador, o que é que eu passo o dia a fazer? Muitas vezes vou ao LinkedIn e procuro consultor financeiro. Ok, parece-me uma porrada de pessoas. E depois já sei, ok, estou a contratar, vamos meter o exemplo do Pingo Doce, tenho que ir falar com pessoas do continente porque são negócios parecidos. Então vou contactar consultores financeiros que estejam a trabalhar no continente. Ok? E
contactamos pessoas que muitas vezes não estão à procura de emprego ou que às vezes até podem estar. Sim, Sim. mas Ok. que simplesmente não se apresentam como tal, não é? Sim, e há mecanismos hoje em dia no LinkedIn, tu consegues dizer que estás open to work para recruiters, mas que não Mas te ninguém expõem, mas ninguém vê. E depois tens uma parte ainda, digamos, mais proativa, que é tu contactares diretamente o recrutador do BPI ou do Pingo Doce ou da empresa e dizeres, olha meu amigo, eu já fiz isto que vocês estão à procura, sou bom nisto, nisto e nisto e gostava de ter uma oportunidade de falar com vocês. Não é de arranjar um emprego, ok? É de falar com vocês. Me apresentar, de me expor, e isto pode ser tanto para recrutadores como para diretores ou managers, que Ok. pode resultar melhor dependendo do tamanho da empresa. Normalmente se a empresa for muito grande é relativamente mais fácil falar com os recrutadores. Aqui mais uma vez estou a generalizar muito porque depende da cultura das empresas e depende dos recrutadores, porque há recrutadores que dão resposta, outros não. Para empresas mais pequenas, normalmente se fores falar diretamente com o CEO ou com o manager, é um contacto mais direto e tu tens que pensar quem recebe mais mensagens? É o recrutador, porque normalmente em empresas grandes o recrutador acaba por receber mais mensagens. Então vou a outro sítio, ou seja, é tentar fugir aqui um bocadinho da norma. Isto, mais uma vez, envolve muitas tentativas, tentares ter ali uma mensagem não muito grande, não muito pequena, mas into the point, não enviarem um currículo logo na primeira mensagem, ou seja, o objetivo daquela mensagem é terem uma conversa para se apresentarem, não é terem uma entrevista, não é terem um emprego. E se mudarem o objetivo de vamos criar network, vamos criar relações, porque posso falar com esta pessoa hoje e daqui a 2 anos, se calhar, posso ir para aquela empresa e não daqui a 2 meses ou daqui a 2 semanas, é muito mais proveitoso e traz muito mais resultados porque começas a criar a tua network. Eu fui para a Holanda e estive à procura de emprego na Holanda, candidatei uma porrada de coisas, recebi 2 propostas, rejeitei as 2 propostas porque queria perceber o meu valor de mercado e estava aí para empresas que não eram muito conhecidas. Um amigo meu estava noutra empresa mais conhecida, referenciou-me e passado 3 ou 4 semanas recebi uma proposta e fui. Porque eu próprio tinha mais confiança na empresa porque tinha lá um amigo e a empresa tinha mais confiança em mim porque um amigo meu estava-me a referenciar. Ou seja, isto é win-win situation. E as referências é a melhor forma de tu teres um emprego porreiro porque vais conhecer mais sobre a empresa e o empregador vai conhecer mais sobre ti. Sim. Okay? Agora, nem toda a gente tem network, não é? Nem todas as pessoas do teu network conseguem te referenciar para empregos e, portanto, tens de tentar mais coisas. Mas, para mim, as candidaturas, o enviares uma aplicação, está lá no final. É a última coisa. É a primeira coisa que as pessoas fazem, mas é a última coisa que dá resultado. Sim, sim. Certo. Okay? Perfeito. As pessoas conseguem arranjar emprego assim, mas, mais uma vez, nunca vão ser, ou muitas vezes não são, os empregos de sonho que as pessoas procuram. Sim. E hoje em dia vejo isso para a minha equipa. Das 4 pessoas que têm a trabalhar comigo diretamente, não abri anúncio, mas não contratei ninguém que se candidatou. Boa. Okay? Foi através de pessoas que conhecia, ou houve uma rapariga que fez um post a dizer que estava à procura de emprego e nós contactámos e falámos com ela e contratámos a pessoa. Houve um amigo meu que foi layoff de uma empresa e eu contratei-o. Ou seja, abri anúncio, falei com muita gente, apresentei 2 propostas a pessoas que se candidataram ou elas rejeitaram fazer a proposta. Portanto, muitas vezes o anúncio é a pior fonte para as empresas e é a pior fonte para as pessoas que estão à procura de emprego. Mas é a fonte mais disponível. E é um Sim, bocadinho aquela coisa... É como tu dizes, quem não tem rede, como é que eu... Imagina que eu não conheço ninguém no BPI. Como é que eu vou saber se o BPI está a recrutar ou não? Eles têm que abrir anúncio, não é? Para eu saber. É a única forma de perceber, não é? Ou podes enviar uma mensagem a alguém lá e pedires para falar com eles. Agora, vais levar rejeições. Tens de estar... preparado para isso, o não para a rejeição, é garantido. É garantido. O não é garantido. Portanto, se levares um sim, é porreiro. É Agora, isso. tens que enviar se calhar 10 mensagens a pessoas do BPI e depois não deves enviar a mesma mensagem para 10 pessoas no mesmo dia. Exatamente. Okay? Pois, Não vão senão comentar. parece desespero, não é? Nós fazemos isso. Exatamente. Às vezes, para coisas comerciais, eu recebo exatamente a mesma mensagem que as minhas colegas. O que é que eu faço essas mensagens? Eu não respondo. Claro. E eu respondo a 99% das mensagens que me mandam, menos quando vejo que é spam. Exatamente, é isso. Pois é, spam direto, É sim, isso. sim. E eu no LinkedIn, aí de 2 em 2 semanas, recebo uma mensagem igual de um tipo de empresa que vende um certo tipo de coisas, mas são empresas diferentes no mesmo setor de negócio, recebo exatamente a mesma mensagem para me venderem lista de e-mails. E é exatamente a mesma mensagem. Pois. Eu já só elimino. Pois é isso, é spam. É não spam. Mas é interessante isso, porque quando nós falamos de network, aquilo que as pessoas dizem, mas eu não conheço ninguém. E tu deste um exemplo
da rapariga que tu contrataste, que aquilo que ela fez um post no Instagram Fez dela expor. ou na rede social dela. Então, tu não conheces ninguém. Conheces alguém. Tipo, imagina, se tu tens 500 pessoas lá no teu Instagram que são amigos antigos, com quem tu já não falas, não sei o quê, tu não sabes onde é que essas pessoas estão hoje. Se calhar essas pessoas estão no sítio onde tu gostavas de estar. Se calhar basta tu fazer aquele post, aquele story no Instagram, um bocado aleatório, e de repente alguém lembra-se de ok, tipo, a minha colega do básico, que eu estava aqui a seguir, já nem me lembrava dela, pá, pá, isto era ir porreiro, bora lá marcar um jantar, conversar, não sei o quê, tipo, e começa-se a criar assim. Eu acho mesmo que as pessoas menosprezam uma coisa relevante hoje, que é, nós estamos todos conectados. O diretor, o CEO... Eu posso mandar uma mensagem para o Bill Gates hoje. Eu posso abrir o LinkedIn e mandar uma mensagem para o Bill Gates. Ou seja, a probabilidade de ele responder é baixa, mas existe uma probabilidade de ele responder. Então, tipo, as pessoas esquecem-se que o acesso às pessoas mais geniais do mundo existe. Então, se eu consigo mandar uma mensagem ao Bill Gates, não consigo mandar uma mensagem a um recrutador do BPI ou do Santander, ou do... Pá, consigo. Está à distância do meu telemóvel. As pessoas complicam às vezes demasiado o processo, porque acham que se eu mandar e a pessoa não responder, queimei uma ficha. Sim, vou ficar na lista negra. Exatamente, ficar na lista negra e depois está lá uma lista negra de todos. Não! Simplesmente é que se calhar aquela pessoa não viu a mensagem e está tudo bem. Ou, está, não gerou empatia, mas outra pessoa ao lado gera empatia e responde. E tu se calhar combinas uma coisa que tu falaste aí, que é relacionamento. Que é, tu procuras gerar relacionamento, não procuras obter emprego. Porque senão já estás a entrar numa conversa logo a pedir favor. Sim. E aquilo que tens que fazer é, ok, eu admiro imenso o seu trabalho, gosto imenso do sítio onde você trabalha, identifico-me com a marca, gostaria de falar um bocadinho mais e sei lá, e conhecer um bocadinho mais. E foi o que tu disseste, a gente gosta de dar opinião. Então quem é que não se gostaria de sentir útil a ajudar, né? Dizer, pá, olha, tipo, que miúdo proativo, que miúdo proativa, tipo, pá, claro, eu vou almoçar contigo, vamos conversar, eu vou-te explicar, pá, precisava aqui de um direcionamento de carreira, eu gostava de um dia poder estar no sítio onde tu estás. A pessoa fica, uau, logo alguém admira-me, então claro que eu vou ajudar, vou ser mentor ou mentora desta pessoa. Então as pessoas esquecem-se que a porta de entrada não pode ser um pontapé na porta. Tem que se abrir a porta e pedir com licença, tipo, olha, posso entrar, se faz favor, podemos conversar um bocadinho. Não é tipo, estou aqui, estou em emprego, quero emprego. Então é isso, eu acho que neste processo de recrutamento as pessoas perdem essa sensibilidade. E tu partilhaste aqui dicas incríveis que permitem chegar efetivamente àquele momento da entrevista, não é? Que é, agora eu estou na entrevista então e como é que eu me destaco? Sentei-me ali em frente, portanto, das pessoas que eu já passei as outras fases todas, né? Sentei-me ali em frente ao administrador, ao diretor executivo, tipo, todos cabelos brancos, e tu pensas, já depois de 5 entrevistas, e tu estás ali sempre a pensar, eu sou só um miúdo à frente desta gente toda, como é que eu me destaco? Existem diferentes formas, mais uma vez não há uma fórmula secreta, mas a fórmula mais fácil que toda a gente consegue fazer é através de preparação. Voltamos um bocadinho ao tema da curiosidade, de te preparares da melhor maneira possível. Se estiveres curioso, normalmente é mais fácil de preparares para as coisas. E depois fazeres perguntas e entrevistares o outro lado, que é outra coisa que normalmente pouca gente faz. Eu hoje em dia trabalho com CEOs e eles ficam muito mais entusiasmados com candidatos que fazem perguntas, que querem saber sobre o negócio, que estão quase a entrevistar o outro lado mais ou menos ao mesmo nível, ok? Do que pessoas que vão para ali para uma conversa para serem um entrevistado, não é? E se tu fores ver a entrevista como eu também vou entrevistar o outro lado, só que isto não é um miúdo que sai da faculdade que faz, mas uma pessoa com 5 anos de experiência para a frente já, na minha opinião, já deve ter que conseguir fazer isto, que é escolher o outro lado. Porque eu posso ir a uma entrevista, e eu fui a muitas entrevistas na minha vida porque eu adorava ir a entrevistas, ser entrevistado, porque estava a ver, ok, deixa eu ver como é que os outros fazem isto. Mais uma vez a minha curiosidade para perceber como é que os outros fazem e para eu entrevistar os outros entrevistadores. E as entrevistas que me corriam melhor era quando eu estava a ser entrevistado por uma vaga, mas eu é que lhe estava a fazer imensas perguntas. Okay? Porque as tuas perguntas também vão revelar o teu conhecimento, a tua curiosidade e o que é que tu queres saber, e tens uma vantagem que ninguém pensa, que é o tempo que eles estão a responder às perguntas, não estás tu a ser avaliado. Perfeito. Okay. Portanto, se tiveres uma entrevista de 1 hora e conseguires que meia hora sejas tu a fazer as perguntas, há meia hora que a pessoa do outro lado
não vai prestar atenção às tuas skills e, como está a falar, e toda a maior parte das pessoas gosta de falar, vai gostar mais de ti, obrigatoriamente. Vai criar a tal empatia. Vai criar a não é? tal empatia, vai criar a tal relacionamento e vai achar que és inteligente porque fazes perguntas. Exatamente. E a maior parte dos employers quer pessoas que façam perguntas porque querem pessoas curiosas. Perfeito. Portanto, isto alimenta um bocado a máquina. Perfeito. O que é que as pessoas fazem? Não se preparam. Não se preparam. Às vezes, eu já cheguei a ligar a pessoas que se candidataram no mesmo dia ou no dia a seguir. E eu, então, candidataste aqui para esta empresa? Ela, o quê? Que empresa que estão a falar? Mandou para 20. O que é que- mandou para 20 ou para 100? Sim. Porque às vezes eu tenho clientes meus que no início, pá, já me candidatei a 100 empresas, responderam-me 2 e não passei para depois da entrevista. E eu, mas sabes que é de candidataste? Uma das coisas que nós temos é um Excel onde fazemos tracking de todas as oportunidades de candidatas. Isto vai-te dar muito mais trabalho a fazer, portanto já não vais enviar tantas, vais ser mais caracterizoso nas que vais enviar e vais ter o tracking de quando te ligam, olha, deixa-me lá ver com quem é que eu estou a falar. Certo. Ok? Mas a forma de destacares nas entrevistas é, estás preparado, fazeres perguntas, saberes bem a tua história, criares um storyline, criares uma história que consiga vender, porque todas as entrevistas vão-te perguntar, olha, fala-me sobre si, ou quem é o Rafik, ou como é que te caracterizavas, Catarina. Vai haver sempre uma pergunta que vai ser para tu contares o teu storytelling e vão-te fazer essa pergunta de maneiras diferentes. E, portanto, tu deves ter ali um pitch de 5 minutos, 10 minutos preparado, treinares, meteres um áudiozinho, gravares um áudiozinho, mandares para os teus amigos e tens isso preparado, tipo é peanuts. Estás a ver? Já tens essa história que eu contei aqui, eu não me preciso preparar para vir a podcasts porque faço isto há 10 anos. Exatamente. E depois vou adicionando coisas que vão acontecer na minha vida e à minha história e se estiver a falar aqui contigo, digo algumas coisas, se estiver a falar com o Zé Manel na rua, se calhar digo outras, ok? Mas tenho ali uma história core que uso para todas as situações da minha vida. Isto é algo até que vai transcender um bocadinho a parte profissional. Podes ir a um jantar, olha, o que é que fazes? Em vez de estás a dizer a coisa, olha, sou recrutador, não, olha, já fiz isto, isto e isto. Exato. Estás a ver? É muito mais giro e crias relações, ok? Portanto, storyline, preparação antes e tens uma lista de perguntas que sejam impactful. Ok. Não perguntes qual é o horário. Pergunta qual é a maneira que vocês trabalham. Exatamente. Não perguntes, olha, quanto é que é o bónus. Pergunta como é que vocês fazem as avaliações de desempenho. Okay? Há formas de ter a mesma informação de maneiras diferentes e sem mostrar que é estúpido. Exatamente. Okay? Porque há muitas pessoas que às vezes são um bocado limitadas na forma como fazem perguntas. E às vezes é pensar, se me fizesse esta pergunta a mim, como é que eu respondia? Perfeito. Quanto é que vou ganhar? Exato. Estás a ver? É uma pergunta que tu podes perguntar, mas o que é que isso te traz de valor até? Porque é uma informação que mais tarde ou mais cedo vais conseguir saber. Boa. Ok? E se calhar em vez de perguntar, olha, quanto é que vou ganhar, podes perguntar, olha, quanto é que pagam para este tipo de função normalmente? Okay? Impecável, é isso. É uma coisa Ok. completamente diferente de expores o impacto que tem para o outro lado. Nem estou a perguntar para mim. Exato. É um amigo meu que precisa de saber. E portanto a forma como nós colocamos as perguntas, o timing também é importante, o não interromper a pessoa. Depois há uma cena que eu acho que é super fácil também, que é ver quem é que me vai entrevistar, ver o LinkedIn, ver as redes sociais Sim, sim. e trazer as perguntas, não sobre a empresa, mas sobre a pessoa. Exatamente. Olha, vi ali que mudou da empresa muito grande para esta empresa onde está agora. Porquê que mudou? Exatamente. Metes a pessoa a falar dela. Se metes a pessoa a falar dela, é meio caminho andado para passares na entrevista. Perfeito. Depois, obviamente, tens de saber falar sobre o que é que fizeste. E aí depois também podes preparar um bocado de coisas que tu fizeste que criaram resultados em experiências anteriores. Okay? Eu na Mercedes digo que contratei 200 pessoas porque isso é impactante para as outras pessoas, não é? Exatamente. Toda a gente contrata 200 pessoas em 4 anos. Há muita gente, há pessoas que contratam mais, mas não dizem. Exatamente. Okay? E portanto eu digo números de contratei 200 pessoas, geri uma equipa de 8 pessoas, porque são números impactantes. E para algumas pessoas os números são super importantes para visualizarmos o que é que a pessoa fez. E portanto, quanto mais traduzis a tua experiência em métricas, mais impactante vai ser a forma como o outro recebe essa mensagem. Portanto, é um bocadinho essa a receita, Boa. assim, em modos gerais, apesar de já ter dito muita coisa. Não, Olha, isso é- sabes uma coisa? Eu acho que isso que tu disseste, essas métricas, não importam só numa entrevista, não é? A questão de não interromper, de mostrar interesse pela outra pessoa, da questão as métricas, os números são impactantes, acho que se aplicam em muita coisa da nossa vida, portanto é muito interessante isso. Sim. Eu estava a ouvir, eu estava a pensar, caramba, eu inconscientemente eu acertei em muita coisa que fui fazendo, porque eu por exemplo, essa questão do como é que funciona o processo ou a avaliação de desempenho.
Quando tu fazes uma pergunta dessas, porque que a outra pessoa do outro lado pensa? Pensa assim, geralmente as pessoas fogem da avaliação do desempenho. Se tu perguntas dessa forma, és uma pessoa que está disposta a provar os teus resultados, porque não tens medo. Não tens medo da avaliação de desempenho. Epá, estou disposto a isso. Eu quero saber, porque eu quero efetivamente ceder e ter aqui o melhor resultado possível. E eu estava-me a lembrar de um processo de recrutamento que eu fiz, em que fizeram uma pergunta muito curiosa que nunca ninguém tinha pegado, que foi... Eu sempre digo, pá, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas, prezo pela excelência, se é para fazer bem feito, e a pessoa do outro lado era o administrador da empresa e ele virou-se e disse assim, então, mas você diz que preza a excelência e eu estou a ver aqui a sua licenciatura e você acabou com 15. Que excelência. Não disse isso, mas excelência, não é? Onde é que está a excelência? Eu disse-lhe, pois foi, é verdade, acabei com 15, porque 15 foi a minha excelência tendo em conta o contexto de fora. Porquê? Porque eu praticava atletismo e não só praticava atletismo, eu trabalhava para poder pagar a minha faculdade. Então eu contei toda a história ali e ficou tipo amarrado como sendo, ok, sim, a excelência não é ter o máximo, a excelência é teres o máximo possível dentro daquilo que é o teu contexto. Então, ter a capacidade de tu não bloqueares quando te tiram o tapete desta forma, porquê? Porque eu sabia que o 15 não era excelência, né? Então já tinha que estar preparado para poder responder daquela forma. Então, muitas vezes as pessoas vão com discursos pré-gravados e não estão preparados um bocadinho para este tipo de coisas. E é fácil eu chegar a dizer, eu gosto de fazer tudo bem, eu sou excelente, para mim tem que ser incrível. Está bem, mas existem factos ou pequenos momentos da tua história que se alguém pegar vai conseguir encontrar ali alguma coisa. Então, às vezes as pessoas vão de Erasmus e aquilo que se lembram de contar do Erasmus é que andaram nos copos e se calhar não, contar o Erasmus como sendo, eu tive a capacidade de sair da minha zona de conforto, eu vivia na casa dos meus pais, eu tinha tudo, eu decidi na mesma ir viver sozinho, começar a ganhar responsabilidade, começar efetivamente a fazer as coisas como deve ser, e não foi fácil, porque eu tinha saudades dos meus pais todos os dias, mas era para mim importante estar ali a construir a minha carreira para um dia poder estar aqui à sua frente, a entregar e a poder construir aqui uma carreira dentro da sua empresa, se for possível. Então, ter a capacidade de contar histórias muda completamente a visão que a outra pessoa do outro lado tem de nós. E eu acredito que é a principal forma de tu destacares, porque a tua história ninguém repete. A tua história é a tua história. Agora, tu é que tens de saber contar a tua história de forma a que ela seja impactante para a outra pessoa, para que a outra pessoa também se identifique. Porque mesmo no meio da história, se tu conseguires, por exemplo, ir buscar essa semente de eu fui ver o Instagram dele, fui ver o Facebook, fui ver o LinkedIn, esta pessoa passou por aquela faculdade, eu também estive naquela faculdade, então eu posso dizer, e de certeza que o doutor não sei quem também se lembra, sabe perfeitamente que nós andámos na mesma faculdade, não sei o quê, e gera-se logo ali uma conexão. E mesmo que tu fales, por exemplo, sei lá, tu andaste em Coimbra, né? Mesmo que tu fales das queimas, ele vai gerar ali uma identificação contigo. E é uma coisa que, se calhar, é negativa, copos, mas mas sim, o doutor também, de certeza que sabe, é de Coimbra, não sei o quê. Então, essa capacidade, às vezes, de comunicar, essa capacidade de tu contar a tua própria história, e há pessoas que têm mais à vontade para a contar de uma forma desprevenida, mas se não tens essa capacidade, prepara-te, que foi o que tu trouxeste aqui, treina, vai a entrevistas. E acho que uma coisa que ficou assim um bocadinho de leve foi, tu dizes que tu gostavas muito de ter entrevistas. E a maior parte de nós entra no mercado de trabalho e fica lá até estar farto e começar a procurar. E esquece-se de ir treinando ao longo do tempo e quase testar também o seu valor de mercado ao longo do tempo, né? Porque se eu for testando eu vou sabendo, ok, o meu valor é este no mercado, o meu valor é este no mercado. E quando decidi sair já estou muito mais consciente e estou muito mais rotinado nesse processo. Estás mais preparado para entrevistas, etc. E uma coisa que disseste também muito importante é, há coisas fora do nosso trabalho que são super impactantes para o nosso trabalho. Eu saber que tu foste atleta vai-me permitir pensar, esta pessoa vai meter aqui o esforço, vai se preparar, vai ter aqui disciplina. Okay? Isto é uma coisa super importante. Só um exemplo muito rápido que está um bocadinho a ver com o teu, que é, eu quando entrei no mercado de trabalho o meu inglês era péssimo. Eu tirei 8 ou 9 no 10º e 11 no 11º. E chegava ao pé nas entrevistas de emprego e perguntavam-me se falava inglês. Eu no início dizia que não
falava inglês, não passava nessas entrevistas. Até que cheguei a uma entrevista que eu queria muito entrar lá. Já conhecia algumas pessoas, fui referenciado e queria muito entrar lá. Então perguntaram-me, fala inglês? Eu, yes, of course. E começámos a falar. E ela, passado 5 minutos, percebeu que o meu inglês era mau. Mas gostou imenso da proatividade que eu tive na resposta à pergunta. E depois eu contei um bocadinho a história de que eu no 11º mudei completamente a minha atitude, fui para a primeira fila da frente com o melhor aluno da turma. E foi só por causa disso que eu consegui tirar um 11, porque senão ainda estava lá. Então este exemplo, que é super vulnerável, super derrotista, não é? Como é que uma pessoa não aprende inglês no secundário, e eu via todos os meus colegas a passarem, quase todos, menos eu, e era bom nas outras áreas, mas inglês, era o meu calcanhar daqueles, e o ano passado estive a viver fora. Okay, isto é um senso de accomplishment para mim, e hoje em dia falo às vezes palavras em inglês porque me saem. Mas eu às vezes vejo muitas pessoas, e o inglês acho que é uma característica básica, se calhar daquelas que falávamos no início, não sendo uma característica de atitude, é uma coisa que se tu souberes falar um bom nível de inglês, não destacas, tens um pool de oportunidades muito maior. Okay? Porque eu acho que já não é destacar, porque já toda a gente fala inglês, vamos assumir assim. Só que depois tens 20% da população, se calhar que não fala, que está limitada a 30% das oportunidades. Okay? Portanto, o inglês dá-te uma empregabilidade muito maior. Sim. Eu hoje em dia, quando começo a trabalhar em career coaching e eles não falam inglês, eu digo, investe o dinheiro nisto no inglês e depois fala comigo. Se tiveres, mas enquanto não falas inglês, em 99% dos casos não vais conseguir uma boa oportunidade. Sim. Porque o dinheiro vem das empresas dos Estados Unidos ou do UK ou da Europa. Se estás a trabalhar num contexto 100% português, vais ter projetos menos interessantes. Se estás a trabalhar com pessoas que não falam inglês, não vão ter acesso a um conjunto de notícias, a um conjunto de informação que nós temos. E hoje em dia nós criamos conteúdo em português para conseguir dar mais a Portugal e ao público que nos chegue, mas vamos buscar muitas influências lá fora. Claro que sim. Okay? Claro que sim. E isto é completamente verdade, e as empresas mais interessantes para trabalhar, na maior parte dos casos, são empresas internacionais. Por isso é que a minha empresa não é portuguesa, a minha empresa está baseada na Estónia, nunca lá fui. Mas tenho uma empresa que é internacional só porque eu estou a trabalhar para empresas portuguesas, mas está na Estónia. Okay? Se fosse uma empresa portuguesa, ia estar muito limitado ao contexto português, que foi uma coisa que eu não queria desde o início na Hire. Porque lá está, porque tenho esta mentalidade de, para ter business internacional, tenho que ter uma empresa internacional, tenho que falar inglês. Apesar da nossa linguagem hoje em dia ser português, eu incentivo muito a vamos fazer os materiais, os documentos, a maior parte das coisas está tudo em inglês. Porque eu já racionalizo mais em inglês do que em português, porque quero elevar o nível. E se conseguimos elevar o nível na nossa vida, na nossa profissão, na nossa empresa, muitas vezes tem que ser no nível internacional, porque em português estamos limitados a 200 milhões no Brasil, mais 10 em Portugal. Não é nada. Okay? Há muito mais. E eu acho que se conseguimos ir bem mais longe, vamos ser melhores. Mas pronto, só traduzindo ali o exemplo, que às vezes as nossas fraquezas podem se tornar nas nossas forças se conseguimos trabalhá-las, e toda a gente tem defeitos. Há esta pergunta típica nas entrevistas de emprego, que é, diz-me o teu defeito, ou áreas que podes melhorar. Teus, não é? Exato. Sim. E eu, por exemplo, eu dizia sempre o inglês, mas dizia o que é que eu tinha feito, ou o que é que eu estava a fazer na altura, para o meu inglês melhorar. Boa. A cena de ir para a frente, a cena de ler livros em inglês, de começar a ver séries com legendas em inglês. Contava ali uma história toda de que, este gajo até é mau em inglês, mas ele é mau, mas está a trabalhar. Exatamente. E o que é que as pessoas dizem? Dizem, sou perfeccionista ou sou teimoso. Sim, são as duas coisas que dizem sempre. Porque é tipo os falsos defeitos, não é? E eu digo, olha, esses não vale, tens de dizer outro. E as pessoas muitas vezes não saem dali, estás a ver? E o que é que isto revela? Falta de autoconhecimento. Exatamente. Okay? E quanto mais sénior tu fores, mais autoconhecimento tens que ter para conseguir as oportunidades que tu queres e para os outros perceberem que tu és a pessoa certa para aquele lugar. E existem formas, eu acho que também muitas pessoas não dizem os defeitos verdadeiros porque têm medo, não é? Das consequências. Mas aqui eu acho que a forma pode ser, lá está, dizer como tu que estás a tentar melhorar, ou dizer, sei lá, eu por exemplo sou muito esquecida, mas tenho aqui algumas técnicas que me fazem não me esquecer, ponho alertas no telemóvel, coisas assim que me fazem contornar este meu defeito, não é? Porque os defeitos vão lá estar, nós não somos perfeitos e temos que deixar de pensar que os outros vão pensar que nós temos que ser perfeitos. Mas hoje em dia já temos mecanismos tão bons que nos permitem combater esses defeitos. Por exemplo, eu também dou bastantes erros gramaticais. Então tenho uma extensão no meu PC que me corrige os erros. Claro. E antes de meter um post, penso, olha, revê-me o texto. Perfeito. Eu dar erros, eu sei que vou dar erros. É isso. Estou perfeitamente consciente disso. E sei que os erros vão acontecer. Agora, como é que eu vou evitar os erros? Pedindo ajuda.
que é mais uma vez uma coisa difícil, mas que as pessoas estão dispostas a dar-nos. Portanto, às vezes o difícil é fácil se nós conseguimos ter este mindset de abertura e de nos conseguimos expor um bocado. Isto custa a primeira e a segunda, mas a terceira e a quarta já é muito mais fácil. Perfeito. Olha, eu tinha aqui só uma última questão que eu sei que tu estás a querer encaminhar aqui Sim, para o fim. sempre. Já temos aqui algum tempo. Sim. Quando estamos numa situação em que nós até gostamos do nosso trabalho, ou então não gostamos assim tanto, mas até queremos manter-nos aqui na área, mas não queremos trabalhar tantas horas. Queremos ter mais equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Isto às vezes não é muito bem encarado do lado do empregador, porque parece que não está tão comprometido com o trabalho. Eu acho que passa um bocadinho essa mensagem, não é? Como é que nós podemos encontrar aqui o ponto ótimo? Ou seja, como é que nós nos podemos apresentar a uma empresa sabendo que nós temos esta vontade, até pode ser trabalhar em part-time eventualmente, mas sem passar sem que a empresa também fique com a ideia que nós não vamos estar comprometidos com o nosso trabalho. Não é isso, nas horas que nós vamos estar a trabalhar comprometidos, mas simplesmente não estamos dispostos, porque depois entramos numa fase da vida em que temos filhos, etc. E também já não estamos dispostos a trabalhar muito mais horas para além daquilo que é o definido. O que é que tu dirias aqui a estas pessoas para se apresentarem a uma empresa assim? Sim, é uma boa questão e mais uma vez tem tantas variáveis que é difícil dar uma resposta certa, mas primeiro, cada vez mais empresas estão conscientes disso e estão a emprestar mais práticas de felicidade e de work-life balance, portanto já não é tão estranho para algumas empresas. Agora é importante percebermos com que tipo de empresas e pessoas é que estamos a falar. Porque há muitas que dizem, temos um work-life balance, trabalhamos 40 horas por semana, mas depois vais a ver e tens trabalho para 50 ou para 60. Uma coisa que a pessoa vai ter que começar a fazer no sítio onde está, e isso deve começar antes e não só quando sai, é começar a dizer que não a algumas coisas. Que é difícil, que as pessoas dizem que sim, a maior parte das pessoas diz que sim a tudo. Sim. Começar a dizer, olha, não posso fazer isso agora. Ou, uma técnica ainda melhor passam-te uma coisa nova e tu já tens estas coisas todas para fazer. E tu viras para o teu manager, olha, obrigado por ter aqui mais uma tarefa, eu tenho isto para fazer e tenho isto para fazer. Queres fazer isto até sexta-feira? Eu só consigo fazer Qual é que é mais importante? Ok. Qual é que eu posso delegar? Ou seja, começares a estabelecer alguns limites já no sítio onde tu estás. Porque vai ser mais fácil habituar-te num sítio onde tu estás, que já sabes as rotinas e já sabes o limite das pessoas, do que ir para um sítio novo e tens que fazer a mesma coisa. Okay? Portanto, eu começava a trabalhar no antes porque é um bocadinho mais fácil. Qual é a pior coisa que pode acontecer? É despedirem-te por causa disso, isto num cenário agressivo, que é ótimo, porque provavelmente vais ter subsídio de desemprego e vais ter mais tempo para ir à procura. Agora, as pessoas têm imenso medo do desemprego, dos layoffs. Eu tive uma fase da minha vida que eu queria ser despedido. Eu também já tive essa fase. Mas não consegui. Não consegui. Tive que ser eu a despedir. E depois às vezes vejo pessoas assim, fui despedido e eu, que sorte. Estou a brincar e não estou ao mesmo tempo. Okay? Porque eu acho que as pessoas podem ver sempre isto como uma oportunidade, mas obviamente quando temos filhos, quando temos uma casa para pagar, é muito mais complicado. Depende sempre do contexto, não é? Exatamente. O nosso contexto é um bocadinho mais afortunado nesse aspecto, ou pelo menos na época que queríamos ser despedidos. Exatamente. Respondendo à tua pergunta, quando se vai a entrevistas é perceber um bocadinho como é que são priorizadas as tarefas, como é que se passam as tarefas, o que é que os managers estão à procura da pessoa, qual é que é o horário que normalmente se pratica, e depois é perceber um bocadinho coisas que as empresas têm. Eu, por exemplo, na minha empresa eu implementei uma coisa que é, vamos trabalhar em média 35 horas por semana. Okay? Tu, todas as semanas, podes tirar uma tarde ou uma manhã, ou 2 em 2 semanas podes tirar um dia. Eu não quero saber quando é que fazes isto. Horas, no fundo, sim, eu quero que metas um placeholder no teu calendário, agora chamamos me time, coloca isso lá e não me chateies, queres ir ao médico, usa isso. Não me venhas perguntar, posso ir ao médico amanhã, o horário é teu. Sim. As coisas estão feitas? Boa. As coisas não estão feitas, vou-te perguntar porque é que não estão. Perfeito. Okay? E as 35 horas, às vezes vais trabalhar 45 se calhar, okay? Porque temos um pico. Mas também eu sei que se tivermos um pico e daqui a 2 semanas quiser entrar mais cedo de férias, entra. Mas isto é a minha maneira de ver o trabalho e eu não quero empregados, quero pessoas que me ajudem a trazer mais resultados. Mas depois a tipologia em Portugal ainda varia um bocadinho, não é? Mas isto é a minha filosofia em relação às pessoas que trabalham comigo. E eu trabalho para elas, não só elas trabalham para mim, também é uma coisa que estou a tentar educar e educar-me a mim também, mas é super complicado. Mas tu visto de fora podes ver estas coisas
agora há empresas que trabalham 4 dias por semana em vez de 5, empresas que têm um horário mais flexível. Isto é um indicador que as empresas vão privilegiar mais o work-life balance. Outra coisa também é os dias de férias. Se elas dão o mínimo de dias de férias ou dão mais um bocado, normalmente quem dá mais um bocado também está a privilegiar um pouco mais o work-life balance, ou também podes ver isso como uma red flag de que enquanto estou a trabalhar vou ter que trabalhar muito, enquanto estou de férias até consigo estar de férias. No nosso primeiro emprego acho que tínhamos mais dias de férias. Exatamente, e na verdade trabalhávamos muito mais tempo. Sim. Era a cultura. Era a cultura. Mas às vezes pode ser uma coisa que tu procuras, que é quando estou de férias consigo mesmo desligar. Exatamente. Há outras empresas que não. Mas depois também tens que... Eu acho que isto se sente durante as conversas e durante as entrevistas. Sente-se e consegue-se fazer algumas perguntas, consegues perceber melhor se a empresa valoriza realmente o work-life balance e não só a empresa. O mais importante aqui de avaliar é quase o teu manager. Porque vai ser ele que vai definir quase quando é que entras e quando é que sais, ou se dá-te esta liberdade ou não dá. A tua chefia direta. A tua chefia direta. Portanto, entrevista ao teu manager, é super importante entrevistares a pessoa que te vai liderar, na maior parte dos casos. E eu acho que isso é super importante, não só por este motivo da pessoa querer ter mais tempo fora do trabalho, mas por tudo o resto que isso acarreta. Porque é ele que vai decidir se és aumentado, se não és, é ele que vai decidir quando é que podes ir de férias, é ele que vai decidir se fazes coisas novas ou não, é ele que vai decidir quando entra um projeto novo se és tu a fazer ou se é outra pessoa qualquer. Portanto, ele vai decidir 8 horas da tua vida diariamente. Sim. Portanto, ao menos influenciou, não é? Influenciou e tens de te identificar com ele ou com ela de alguma maneira. Não é? Porque se vais a uma entrevista, não gostas da pessoa que está à frente, falas com ela 2 vezes, ela apresenta uma proposta e tu vais para lá, vais sofrer. Exato. Esquece, porque até podes gostar dos outros colegas e assim. Normalmente as pessoas saem porquê? Porque não gostam da chefia, ou porque não têm projetos desafiantes, ou porque querem ganhar mais dinheiro. Okay? Estas são as 3 razões óbvias pelas quais as pessoas saem dos desafios, pelas quais as pessoas me procuram, pelas quais as pessoas estão no mercado. Mas a chefia é a principal delas todas. Por tu, o dinheiro, na maior parte das vezes, vais-te aguentando. O desafio, podes esperar por algo mais interessante. O chefe, só podes esperar que ele mude. Exato. Ou podes tu mudar para ter outra chefia. Exatamente. Portanto, este ponto é fulcral e é o que eu acho que é mais fácil avaliar, porque vais falar com a pessoa na maior parte dos casos. Às vezes também chega, já estive em sítios que cheguei, era para ser um manager e depois mudaram e foi outro, e depois tive que me aguentar e depois saí. E portanto às vezes isto acontece, mas na maior parte dos casos consegues entrevistar a pessoa a quem vais estar a reportar e isso é fundamental para o teu sucesso e para a tua carreira. Perfeito. Foi bom. Foi bastante. Foi uma excelente conversa, Gonçalo. Obrigado. Eu tenho a certeza absoluta que quem ouviu isto até ao fim tirou bastantes insights e não tem como, depois disto, continuar infeliz no seu trabalho. É definir a sua estratégia, é ir em busca dos tais pilares da motivação, da curiosidade, da influência. É criar aqui o plano estratégico de saberem como é que contam a vossa história, é encontrarem aqui, pegarem quase nesta conversa e voltarem a ouvi-la com um caderno na mão, porque está aqui um passo a passo, está aqui um manual de como passar na entrevista de sonho, não é? Como arranjar um emprego de sonho. Exato. Portanto, mais uma vez obrigado e é isso, acho que tens assim mais alguma visão? Sim, eu acho que a postura de facto... não é tanto eu tenho que ter este trabalho, mas eu tenho que encontrar o trabalho que faz mais sentido para mim e isso, porque lá está, a partir do momento em que o trabalho faz sentido, eu não tenho a preocupação de daqui a 6 meses, 1 ano estar à procura outra vez, e isso de facto fez-me, nunca tinha passado nisso nessa perspectiva, honestamente. E faz sentido. Impecável. Convidados de excelência, já sabem, mesmo os que vocês não conhecem, e mesmo por causa disso, Gonçalo, para te acompanharem, para conhecerem o teu trabalho, como é que as pessoas podem te encontrar? Sim, eu sou muito mais ativo no LinkedIn, por Gonçalo Sequeira encontram rapidamente, mas também tenho um Instagram que é Gonçalo_Talent Booster, salvo erro, que era o antigo nome do meu projeto, e também tenho o mesmo nome no TikTok, que são as 3 redes onde estou mais ativo, mas o LinkedIn é onde faço posts regularmente, mais ou menos 4, 5 posts por semana, e encontram muito do meu conteúdo. Ainda estamos aqui a planear o revamp, digamos assim, do Instagram e do TikTok, portanto podem acompanhar também nessas redes, e agradecer aqui também imenso o convite, porque foi aqui um prazer estar aqui a falar de uma coisa que, como deve dar para perceber, que eu gosto imenso, e isto é uma coisa que para mim é muito básica, para o público aí em casa. Sei que vai parecer complicado e sei que vai parecer complexo, mas só se começarem a fazer, só se começarem a arriscar, é que vão mudar alguma coisa nova na vossa vida. Comprar uma casa, hoje em dia, quando é a primeira casa, parece que é um mundo, parece que é uma coisa muito difícil, e mas depois no final do processo
recolhemos os frutos. Mudar de emprego é exatamente a mesma coisa, atingimos a liberdade financeira é exatamente a mesma coisa. É um processo, demora o seu tempo, temos que errar de vez em quando, temos que falar com pessoas, temos que fazer coisas que às vezes não queremos fazer para ter resultados que outros já conseguiram e fizeram as coisas que normalmente as pessoas não querem fazer. E portanto era essa a última mensagem que queria deixar e agradecer mais uma vez aqui o convite. E se precisarem de alguma coisa podem entrar em contato comigo também diretamente nessas redes e até à próxima. Perfeito. Obrigada. Vou deixar aqui os links das redes do Gonçalo para vocês entrarem em contacto. Tenho certeza que vais ter boas pessoas a chatear. Portanto, vamos a isso, vamos ajudar pessoas efetivamente a serem felizes no trabalho. Já sabem, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, ativem as notificações e se estiveres no Spotify, deixa lá a tua opinião e mesmo no YouTube também, deixa aqui nos comentários a opinião deste episódio, porque nós vamos querer saber. Partilha com os teus amigos, com aquele amigo que está farto, que todos os jantares fala mal da vida profissional dele. Manda-lhe este episódio porque ele vai agradecer e um dia vais pagar o jantar. Portanto, é isso. E já sabem, se quiserem começar a investir pela GoParity, vão ter aqui o link para o poderem fazer, 5€ gratuito, ou então utilizar o cupom CASAL5 e começarem a vossa jornada também como investidores. E, acima de tudo, investidores que ajudam empresas que vão melhorar o mundo e que têm projetos de sustentabilidade. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Adeus.